Bom dia, como é que vocês estão? Hoje a gente vai iniciar, né? A gente vai trabalhar começar a ver a linguagem PHP, tá certo? Eu tinha pedido para vocês instalarem o AMP, né? Eu vou começar a utilizar ele, mas eu tinha pedido para vocês instalarem até antes, né, da gente iniciar. Por quê? Porque daí depois que vocês assistirem a videoaula, vocês podem já fazer algumas coisas, alguns testezinhos, né? Começar a pegar a prática na utilização da linguagem, né? E, obviamente, do AMP, que a gente vai ver depois o que é o AMP, né? Bom, pessoal, vamos trabalhar assim, ó. Que a gente vai trabalhar com a linguagem PHP daqui para frente, tá certo? Então, vamos ter uma ideia qual é a história dessa linguagem, né? A linguagem, na verdade, a história começa em 94, tá? Tinha um programador chamado Rasmus Lerdorf, eu não sei se eu falei certo, tá certo? Mas assim, ó, qual era a ideia dele? Ele tinha uma página com currículo e ele queria contabilizar o número de acessos dessa página. Então, o que ele fez? Ele fez digamos assim, uma versão bem precária, né, do que é o que a gente conhece hoje do PHP, mas a intenção dele era contar o número de acessos à página dele, tá? Então, ele criou lá, vamos dizer assim, a versão muito inicial do que a gente conhece hoje, tá certo? Daí, em 96, a gente tem a versão tipo 2.0 do PHP, né? Eles deram uma boa aprimorada, fizeram alguns recursos a mais e a gente teve então a versão 2.0. Depois a gente teve lá a 3.0, né? Que foi a primeira versão considerada similar ao que a gente tem hoje em dia, tá? Isso lá em 97 já. Depois em 98 a gente teve a versão 4 e em 2004, né? A gente tem o quê? 2004 a gente tem o PHP 5, tá certo? Então, já é, assim, ó, já é, digamos assim, uma versão extremamente, né, muito diferente daquelas iniciais, das primeiras versões, completamente, a linguagem completa, né, toda a estrutura da linguagem completa, tá? E em 2015 a gente teve a versão 7, existiu a 6 sim, mas meio que eles pularam, porque a 6 tinha muitos problemas, então daí eles lançaram já direto a versão número 7 do PHP em 2015, ok? Bom, gente, o que é? O PHP é uma linguagem com código fonte aberto, ou seja, né, a gente teria teoricamente acesso para visualizar toda a implementação dele, tá? Mas isso não interessa agora para nós. Mas assim, ó, o que é importante a gente entender? PHP é uma linguagem do lado do servidor. O que significa isso? Significa que a gente vai ter que ter instalado o AMP Server, que eu vou explicar depois com calma, né, o que é. Mas assim, ó, tudo que a gente fez até agora em HTML, quem que é responsável por processar, por interpretar o nosso código HTML? É o próprio navegador, tá? O HTML, isso acontece, eu vou lá e mando o navegador abrir o meu código, ele interpreta e mostra aquela página bonitinha como a gente, né, já trabalhou. O PHP não acontece assim. O PHP, o que ele precisa? Ele precisa de um interpretador. O que é o interpretador? É um programa que vai, né, interpretar o código em PHP, tá certo? E a interpretação do código em PHP não é feita pelo navegador, e sim pelo interpretador PHP. Ele vai lá, converte aquele código de PHP em código HTML e daí sim o navegador é capaz de interpretar e mostrar para nós o resultado. Então, o PHP, diferentemente do HTML e de outras linguagens existentes, como por exemplo o JavaScript, ele é processado no servidor. Então, o servidor processa, interpreta o código, envia para o navegador e o navegador é que mostra o código para a gente, tá? Bom, o PHP, ele é interpretado.
tá certo? Não existe geração de código executável no PHP. Existe geração de, né, a interpretação ocorre no servidor e o que é resultado dessa interpretação é um código HTML e que o navegador, então, ele consegue interpretar e mostrar para nós o resultado. Bom, uma curiosidade interessante, que a linguagem PHP, ela é completamente baseada na linguagem C, tá? Se vocês, quem for algum dia estudar a linguagem C, vai se dar conta disso, né? A sintaxe é praticamente, é muito parecida em muitos aspectos. Todos os comandos, né, de repetição, os comandos de seleção, a sintaxe é igualzinha à da linguagem C, tá? Bom, então vamos continuando aqui. Algumas vantagens, né, de por que a gente trabalha com PHP? Bom, primeiro porque é o próprio nosso instituto, né, São Borja, a gente é vinculado a São Borja, né, e a gente trabalha com PHP e os PPCs, né, dos técnicos em informática prevêem a utilização do próprio PHP, mas vai um pouco além. Por que a gente também trabalha com PHP? Né? Por que se escolheu essa linguagem? Porque ela é muito popular, ela é uma linguagem que eu acho, pelo menos, não é tão complexa da gente aprender, né? A linguagem Java ela é bem mais complexa, então assim, esse é o motivo, a certa facilidade de aprender PHP, tá? Ela é popular, tem espaço no mercado de trabalho, então vocês vão ser profissionais que quando saírem do curso técnico em informática vão ter uma boa bagagem, né, vão ter um bom conhecimento da linguagem. Isso não quer dizer que vocês não vão ter que continuar estudando porque vão, né? Isso é uma característica muito forte na área da informática, vocês sabem disso, né? E outra coisa interessante, ele tem acesso aos principais bancos de dados, né? O MySQL, que já vem embutido no próprio WAMP Server, que é como a gente vai ver daqui para frente. Ele permite também acesso aos outros bancos de dados bem importantes, tá? Então, só uma curiosidade. E é uma linguagem que apresenta uma certa... uma velocidade, ela tem uma boa... como é que a gente vai dizer? Ela é uma linguagem robusta, né? Não é uma linguagenzinha que vai ficar dando problemas toda hora nos programas de vocês. Bom, aqui, eu deixei para vocês isso daqui. Eu não vou entrar agora, mas acho interessante vocês olharem. Isso aqui é um link que leva as linguagens, né? É uma estatística de 2018, tá certo? Apresenta, assim, as linguagens mais utilizadas nesse ano. Todos os anos eles fazem rankings, né? E geralmente o PHP está entre as principais linguagens utilizadas tanto no Brasil quanto no mundo. Então, acho que é interessante vocês darem uma olhadinha. Se quiserem procurar uma versão mais atualizada disso, acho interessante também. Bom, então, pessoal, vamos ver o seguinte, né? O que é o WAMP, na verdade? O WAMP é o que eu pedi para vocês instalarem. Aqui a gente tem, né, a página onde eu consigo baixar, né, todo o pacote. O WAMP, na verdade, é um pacote, tá certo? Ele é uma junção de várias coisas, né? Se vocês forem verificar, a gente tem um acrônimo. Ou seja, eu tenho a palavra WAMP, que é, na verdade, o que é o WAMP? O WAMP é a concatenação das iniciais de cada uma das aplicações, né? Na verdade, é o Windows, que a gente já tem, o Apache, o MySQL e o PHP, tá certo? O que é o Apache, né? O Apache é um servidor web. Ele é um servidor extremamente utilizado hoje em dia, tá? E aí no nosso pacote, quando a gente instala o WAMP, ele é instalado junto. O que é isso, pessoal? O que é um servidor web? Quando a gente entra num site, a gente vai lá, coloca o endereço, né? Coloca lá o domínio na barra de endereços, tá certo? E qual é a finalidade do Apache? O Apache, quando a requisição de vocês chega lá naquele servidor, ele vai lá, verifica o arquivo que vocês estão querendo, né? Que vocês estão querendo visualizar e vai lá, verifica direitinho e faz o quê? Verifica a solicitação e envia todo esse conjunto de informações
que vocês solicitaram, quando vocês abriram, né, estavam tentando abrir uma página. Ele vai lá e envia para a máquina local de vocês. É como se ele fosse um entregador, ele faz a entrega para vocês, né, da página que vocês solicitaram. Então, isso é um servidor web, né, de uma forma bem resumida, porque o processo é realmente mais complexo. Vocês acho que vão estudar um pouco mais sobre isso também na disciplina de redes, tá? Com o professor Jonathan, né, se não me falha a memória. E daí, então, a gente tem, né, o Apache, a gente tem o MySQL. O MySQL, o que é? O MySQL é o banco de dados, é o gerenciador de banco de dados que também foi instalado ali junto. E a gente tem o PHP também, que é o quê? O nosso interpretador, o interpretador para a nossa linguagem. Então, é um pacote de várias coisas, tá ok? Como é que a gente vai conseguir rodar os nossos programas em PHP, então? Eu preciso ter instalado o AMP? Sim. Tá? Tem que ter instalado ele. Em conjunto também, né, com o navegador, obviamente, né, porque é nossa porta de entrada para a gente poder rodar qualquer coisa. Então, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai precisar de um editor, que a gente já tem. Por enquanto, eu ainda estou usando o Notepad++. Depois até eu vou apresentar outros editores para vocês. Eu gosto dele inicialmente, porque apesar dele ser simplesinho, vocês conseguem visualizar tudo que vocês estão fazendo com clareza. Apesar dele ser simples, ele força vocês a escreverem as coisas. E nesse início, eu acho muito importante que a gente escreva tudo. Por quê? Que vocês não tenham nada. Tem editores que já deixam algumas coisas prontinhas para vocês. Eu prefiro que isso não aconteça. Por quê? Porque a gente força a escrever as coisas desde o início, assim, completo, tudinho, né? A gente aprende mais. Nesse início é bem importante isso. Então, a gente vai precisar do quê? Do navegador, do WAMP instalado e também de um editor. Então, essas três coisas que a gente precisa para, né, fazer o nosso trabalho agora, tá? Bom, pessoal, como é que a gente vai fazer agora para a gente conseguir, né, começar a iniciar o nosso trabalho aqui? Bom, primeira coisa, a gente tem que colocar o AMP para funcionar. Ele tem que ser ativado. Os serviços dele, né, como servidor, eles têm que ser ativados. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente, ó. Eu até nem coloquei, não coloquei aqui na barra de tarefas, mas, bom, tá aqui, ó. Ele tá aqui, né? Eu vou clicar aqui com o botão do lado direito. Teoricamente deveria funcionar, né? Se vocês dessem 2 cliques, ele ativaria os serviços. Mas por garantia, eu vou executar como administrador, tá certo? Então, eu vou clicar aqui e a gente vai ver agora, olha só, como é que eu sei que o AMP tá funcionando, tá ativado? Isso aqui, ó, a gente enxerga verdinho. Isso quer dizer que todos os serviços estão ativados, tá? Então, a princípio, tudo deve funcionar quando eu for testar, tá certo? Como é que eu vou verificar se tá tudo ok? Eu vou clicar lá no meu navegador, eu já abri aqui pra gente ganhar um pouco mais de tempo. Abrindo no meu navegador, localhost, tá certo? Quando vocês digitarem localhost, automaticamente ele abre a página geral do AMP Server, tá? Então, a gente enxerga isso daqui, ok? Eu posso colocar aqui em português, por exemplo, né? E enxergar toda a página estrutural dele em português. Tá ok? Tudo bem?